Oi, gente, a gente está aqui com o pastor Roberto Lai. Ele pregou aqui no nosso primeiro evento para líderes. Ele é de Curitiba e a gente vai fazer uma entrevista com ele com perguntas que a gente acha interessante e dúvidas que a gente tem sobre o Ministério em Células. Boa tarde, pastor. Boa tarde. A gente sabe que o senhor é um pastor que viaja muito, que prega em vários lugares do mundo inteiro. Então, a primeira pergunta é sobre essas viagens. Dentre elas, alguma foi marcante, assim, principalmente? Alguma marcou de algum jeito diferente? Pois é, eu creio que a primeira viagem que eu fiz para o Oriente, para Singapura, conhecendo uma igreja em células, isto há quase 20 anos atrás, foi a que me impactou, que mais me impactou. Foi uma viagem, foi uma experiência de 6 semanas, que eu fiquei acampado numa igreja, não é? E aprendendo e vendo os materiais que eles usavam. E realmente lá eu conheci o pastor Ralph Neighbor, que é o nosso mentor, não é? E realmente foi um grande impacto na minha vida ministerial. Eu já era pastor há 15 anos, não é? E vi que é possível viver a igreja do Novo Testamento nos dias de hoje. Sobre a vivência mesmo que o senhor observou quando você visitou outros lugares, se eles têm alguma coisa para ensinar para nós que somos brasileiros. E se nós temos alguma coisa para ensiná-los. Então, o que nós podemos aprender e aprendemos, na verdade, é esse estilo de vida, de relacionamentos que é característico da Igreja do Novo Testamento, da Igreja em Células. O estilo de vida de relacionamentos, eles estão na nossa frente, eu acho que pelo menos uns 20 anos. Não é? E nós estamos agora aprendendo, engatinhando, não é? Vivendo uma eclesiologia que Jesus Cristo nos ensinou, que Jesus Cristo vive e ensina no Novo Testamento. Então, essa é uma parte, eles não têm assim muitos paradigmas para quebrar, no sentido de mudar, não é, tradições. Tem igrejas muito tradicionais lá também, não é, no Oriente. Tradicionais, eu quero dizer convencionais, né, no sistema convencional de igreja, mas o paradigma de viver uma igreja de relacionamentos do Novo Testamento, a moda de Jesus, com seus discípulos e com as pessoas, eles tiveram uma facilidade maior de adaptação a esse novo sistema. O que é que eles têm de aprender com a gente? Eles têm, na verdade, a igreja brasileira é uma igreja alegre, uma igreja descontraída, e a igreja brasileira ela é espontânea, tem uma espontaneidade muito grande, ela sabe construir pontes para as pessoas, não é? O evangelho no Brasil está crescendo muito porque há uma abertura entre o povo brasileiro, e eu creio que nós, como igreja, temos que aproveitar esse momento de abertura, e lá na Europa, principalmente na Europa, não há isso. Não é? E nas minhas viagens para a Europa, eu tenho falado do que está acontecendo no Brasil, o pessoal fica atônito, né? Por exemplo, que quando eu estive na Europa a última vez, eu disse, tem muitas igrejas onde 100, 150 jovens, 200 jovens é normal ter numa igreja, não é? E o pessoal fica pasmo, porque lá só tem idoso nas igrejas, né? Jovens não. Então eu creio que eles têm que aprender da gente essa flexibilidade, essa abertura, não é? Essa espontaneidade que nós brasileiros temos. Neste fim de semana, você falou muito sobre os pontos positivos de viver em célula. Existe algum ponto negativo de viver em célula? Olha, depende do ângulo que você olha, não é? Tendo em vista que foi Jesus que instituiu esse novo odre,
que a célula não é invenção do ser humano. O movimento iniciado por Jesus, chamado igreja, é um movimento de bases, é um movimento que se desenvolveu na rua e nas casas. Jesus tinha 2 lugares de ministério, a rua e as casas. Então, o evangelho do reino, a boa notícia do reino, ela iria se propagar através de relacionamentos, boca a boca, não é? Colegas de trabalho, relacionamentos familiares, na escola, na vizinhança, etc. Esse foi o método de Jesus, e eu creio que não tem desvantagens, não é? Não tem, eu não vejo como, se foi o próprio Filho de Deus que introduziu, ou vamos dizer, inventou, não é? Introduziu esse novo sistema que ele chamou de odre, não é? Para conter o vinho novo, é porque ele é singular e é a maneira, não é, natural de expandir e implantar o reino de Deus que ele trouxe até nós, Jesus trouxe até nós, o reino de Deus aqui na terra. Sim, só que a gente sabe que existe igrejas onde as coisas não estão dando certo, os pastores estão se frustrando, e como o senhor lida com isso? Então, tem várias razões porque as coisas não vão bem em igrejas, independente do modelo, não é? Tem muitos fatores, fatores de querer agradar a todo mundo, por exemplo, na igreja é uma coisa que não dá certo, acaba a longo prazo você não agradando ninguém, não é? Tem toda a nossa bagagem eclesiológica que é herança de um modelo sacerdotal, não é? De especialistas, de gente especial, com uma unção especial, um chamado especial, para pastorearem os leigos, os ignorantes, não é? O clero, que são os iluminados, os treinados, que lideram e pastoreiam os leigos, que no latim significa ignorante, não é? Que não sabe, não conhece. Então, a gente usa um método novo, a gente introduz células muitas vezes, mas vive com os velhos valores. E aí não dá certo, não é? Porque você pode introduzir uma estrutura nova rapidamente, mas se não mudar o coração, não mudar os valores de cada membro da igreja, para viver esses novos valores dentro da estrutura nova, não vai funcionar. Você põe uma estrutura nova com valores antigos, é a mesma coisa que colocar um motor de uma Ferrari num Fusca, por exemplo, não vai funcionar. Tem algum caso especial de alguma igreja que o senhor possa contar para a gente? Tem muitos. Muitas igrejas onde os pastores e a liderança da igreja realmente não entenderam isso que eu acabei de explicar, não é? Eles se encantam e se fascinam com um grupo pequeno e divide a igreja toda em grupo pequeno e começa assim, pensando que a nova estrutura vai resolver os problemas, né, de falta de crescimento e falta de maturidade dos membros, e não funciona mesmo, não funciona. Não tenho nenhum caso isolado, porque são muitos os casos que, não é? Tem uma igreja que me lembro agora, onde o pastor lutou por vários anos e viu que não... ele voltou às bases, não é? E nós temos um treinamento que se chama módulos, não é? São 4 módulos para ajudar os pastores a fazer a transição, a igreja a fazer a transição para uma igreja baseada em relacionamentos do Novo Testamento. E o pastor voltou, fez os módulos vários anos depois, não é, de tentar muitas coisas, e aí acertou, não é? Ele entendeu, na verdade, que ele precisava mudar, o pastor precisa mudar primeiro. Não adianta querer mudar o sistema se o pastor não muda, se o líder não muda. Pastor, na internet a gente deu uma pesquisadinha e encontramos algumas críticas em relação ao que o senhor fala. Como o senhor lida assim, com essas críticas? Como isso bate na sua família? Olha, eu não... Em primeiro lugar, não ligo muito, não é, para as críticas. Eu
eu procuro ouvir pessoas que eu conheço, pessoas que eu sei que são sérias, pessoas que me aconselham e me ajudam a manter o rumo e o prumo, não é? Presto contas a algumas pessoas, um grupo de pessoas. Tenho 2 mentores assim meus que são assim, que sempre estou em contato com eles e eles sempre ligam para mim, ou a gente por internet se conversa, vou visitá-los, não é? Mas a internet ela aceita tudo, não é? E normalmente pessoas que criticam são pessoas que não têm conhecimento de causa, criticam na verdade intelectualmente, não viveram na prática, eles têm um paradigma diferente e ficam montados no seu paradigma, não é, com os filtros totalmente entupidos ou muito entupidos, não passa mais nada, não passa, não é, a coisa nova não passa, o filtro barra, não é? Então são críticas que não são assim, não é? E na minha família nós não sofremos, eu não lembro, não sei de ninguém, nenhum membro da família que sofresse por causa disso. Dentre essas críticas, algumas associam o que o senhor fala, que o senhor ensina, com o modelo em célula dos 12. Uhum. Inclusive, na nossa igreja, a gente sofre sempre essa comparação, porque as pessoas já têm um certo pé atrás, né? Uhum. Com o modelo dos 12. Você acha importante a gente estar fazendo essa diferenciação entre o modelo que a gente segue e o modelo dos 12? Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Desde que surgiu o modelo dos 12 no Brasil, conheci ele antes de chegar no Brasil, lá na Colômbia, tive 2 vezes em Bogotá. Modelo é modelo. Não há assim não é, modelo é modelo. Você pode usar modelo A, modelo B, modelo C. O importante são os valores. Então eu creio que nós não precisamos fazer defesa nem ataque a nenhum modelo. A gente precisa viver os valores do reino de Deus. E logo, logo as pessoas vão perceber que não é aquilo. Às vezes se faz uma apologia a um modelo, pensando e dizendo que é o único, que é a visão correta, bíblica. Se não for de acordo com essa visão, com esse modelo, né, com essa sigla, você está fora da visão de Deus. Gente, isso não procede. Não é? O modelo administrativo, gerenciador do sistema pode ser variado. E às vezes me perguntam qual é o melhor modelo. Eu falo, o melhor modelo é aquele que serve para você, aquele que possibilita você, na sua situação social, econômica, não é? Na sua comunidade, tendo em vista o seu histórico, a sua história, não é? Que funciona para você. É o melhor modelo. O importante, quero voltar a enfatizar, são os valores. Não é? Os valores, eles não mudam. Modelos são flexíveis, transitórios, passageiros, mas os valores são eternos. Então, para finalizar a entrevista, pastor, qual o impacto que a Igreja em Células teve na sua família? Mudou tudo, não é? Muda tudo, porque quando a família participa, e no meu caso eu era pastor e ainda sou, mas quando nós fizemos a transição, abrimos a nossa casa, não é? A célula protótipo foi na nossa casa, as primeiras reuniões de liderança foram na nossa casa. Mudou totalmente, porque nós passamos de uma família assim, talvez reservada ou normal, convencional, para uma família, uma casa aberta, uma família onde todos os membros participavam, né? Nossos filhos todos participaram do processo, não é? E a vida deles foi afetada e foi transformada também, não é? Eu louvo a Deus por isso, porque minha família se beneficiou, não é? E nós aprendemos a servir a Deus como família, abrir a nossa casa também
os nossos filhos traziam seus amigos, porque viram isso da gente, de trazer os nossos amigos. Então, eles também queriam trazer os amigos e nós permitimos, não é? Às vezes, no fim de semana, tinha 10, 15 dormindo lá em casa, jovens, não é? Na sala, no corredor. A gente não podia andar de noite sem lanterna ou sem acender a luz, porque pisava em alguém, corria o risco de pisar em cima de alguém. Então, nossos filhos, eu creio que só se beneficiaram e nós aprendemos nos relacionarmos. Esse foi o maior presente que Deus deu para a nossa família. Pastor, o senhor deseja fazer alguma divulgação sobre a sua igreja e seu projeto? Nós, como Ministério Igreja em Células, já existimos há 18 anos e já treinamos 16 mil pastores e membros e líderes, não é, de igrejas, e esse ano estamos com um novo impulso. Nós temos tido até 3 módulos simultâneos no mesmo fim de semana, temos uma equipe boa de instrutores dos módulos, temos várias igrejas modelo ao redor do Brasil que já estão funcionando bem e que cediam os módulos. Estamos começando com um projeto novo de coaching agora, não é? Já temos ele em São Luís, no Maranhão, temos ele em Campinas, não é? Agora estamos começando um projeto novo no Rio de Janeiro e o objetivo é fazer com que as igrejas que querem fazer a transição para as células sejam assistidas, não é? Façam os módulos, os 4 módulos e continuem recebendo assistência depois através desse sistema de coaching por pelo menos 2 anos, não é? Onde o pastor e a igreja se envolvem em ajudar uma outra igreja em todas as áreas, não só a vida pastoral, vida particular do pastor, mas não é, onde líderes de uma igreja vão visitar a outra igreja, onde a outra igreja vem para visitar aqui e ver como é que está funcionando as células nessa igreja, uma troca de experiências. Então, não é um discipulado de pastores, mas sim uma troca de experiências e nós queremos fortalecer os centros, não é, as bases nas regiões do Brasil, diferentes regiões do Brasil, para que elas possam, a partir dessas bases, igrejas modelo, influenciar outras. E vamos continuar fazendo o que a gente sempre fez, não é? Pregar a palavra, não tem nada novo. A gente vem falando a mesma coisa há 18 anos, semeamos muito, estamos colhendo frutos, graças a Deus, bons frutos. Algumas experiências de igrejas que, como eu já disse antes, que foram frustradas, estão se renovando agora, o pessoal está reencontrando o seu caminho, não é? E já não é mais um pioneirismo, não é? Começamos como pioneiros nesse país e metendo a cara e a coragem, não é? Não tínhamos nenhum modelo brasileiro, nada que pudesse ser, não é? E, na verdade, começamos há 20 anos atrás, e com a primeira tradução dos materiais, trazendo o Dr. Bill Beckham para cá, e ele falou em 3 lugares diferentes: Porto Alegre, São Paulo, capital, São Paulo interior, Pompeia e Curitiba. E a partir dali não parou mais, não é? E eu louvo a Deus porque ele tem sido fiel. Vários movimentos surgiram depois também, não é? E que se complementam. Eu louvo a Deus por cada movimento, por cada pastor, por cada um que está vivendo essa nova eclesiologia. E o nosso site é www.celulas.com.br e nosso site está passando por uma transformação também agora, mas uma coisa nova que nós já começamos foi ter um espaço para os blogs mundiais, né, do Dr. Joe Kominski. A gente traduz pelo menos 10 blogs por mês, traduz para o português, coloca no site, e estamos, quando muda o assunto daquele mês, o assunto vai para uma pasta e todos os blogs e comentários vão para aquela pasta que vão servir como material de pesquisa. E já temos hoje pelo menos 30 títulos, 30 pastas com 30 títulos diferentes, onde você pode clicar um assunto, por exemplo, discipulado, clicar lá e você vê
o blog de autoridades líderes mundiais no movimento de células. Uma coisa muito boa, né? E outras informações, por exemplo, nossos congressos, os PowerPoints, estão todos debaixo de ferramentas. Você clica em ferramentas, está tudo ali, deve ter mais de 1000 PowerPoints, onde você pode baixar sem pagar nada. É tudo propriedade do reino de Deus, não é? E propriedade do reino para... Temos os materiais, publicamos mais de 60 materiais já, títulos. Estamos publicando uma média de 3 a 4 títulos agora por ano. Os nossos congressos em Águas de Lindóia, Manaus, Belém, são nacionais. Temos os regionais em Teresina, em São Luís do Maranhão, e no Nordeste, em outras partes aí, não é? Tivemos congresso já em Maceió, em Alagoas, módulos, e Deus tenha abençoado, e o trabalho está crescendo, graças a Deus. E o que mais me entusiasma é que tem uma geração nova chegando aí, fazendo as coisas melhor do que eu, né? De uma maneira até mais atual, e isso me conforta e me consola. Obrigada, pastor. A gente amou ter o senhor aqui esse final de semana. Damos graças a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Muito obrigada. Amém. Obrigado.